Vamos de terapia com Deus a curar a ausência de nós mesmos. Você já se sentiu assim no limite? Já se sentiu como se tivesse uma bomba relógio e estivesse a ponto de explodir? Sobrecarregada, sobrecarregado? Pois é, eu já. E quero te contar o que de fato aconteceu comigo. Talvez, de alguma forma ou maneira, possa te ajudar. Eu espero que você fique aqui comigo no canal Brilhando com Deus. Eu me chamo Iane e com a palavra de Deus, ela nos ajuda, né? A estarmos sempre firmes, firmes na fé, firmes na esperança, e comigo não foi diferente. Sabe quando você se vê acelerado com o trabalho, com o cotidiano do dia a dia? Pois é, esse acelerar de você acordar automaticamente, já ir para o trabalho, já fazer aquela correria, achando que o tempo é curto e você tem que cumprir tudo muito rápido e tem que cumprir, de fato não pode deixar para depois. Pois é, eu me senti assim. Tinha que acordar e levantar já fazendo aquele café da manhã para todo mundo e mandar as crianças para a escola e acelerada. Mal via eu que estava me perdendo de mim mesma, deixando de cuidar da pessoa mais importante para Deus, que era eu mesma. Porque como é que eu vou cuidar dos outros se nem eu cuido de mim? Só que isso acontece e tenho certeza que não é só eu que passei por isso, quanto muitas pessoas. Por exemplo, quantos de nós se vê fazendo coisas simplesmente porque sabe que aquilo ali é necessário e é responsabilidade sua? Quando ficamos adultos, a responsabilidade nossa aumenta, não é verdade? A gente aumenta a responsabilidade de pagar as contas, em ter que trabalhar, né? Crescer, afinal de contas, muitas pessoas dependem de nós. E você aí, já se sentiu assim como eu, no limite, como uma bomba relógio? Pois é, eu nunca imaginei que eu poderia chegar nessa situação. E sabia mais, você não percebe quando entra nela. Você só vai perceber depois, quando você chega no ponto de uma bomba relógio. Verdade. E eu sempre muito risonha, sempre muito alegre, a felicidade faz parte de mim desde quando eu era pequena. Muitos não sabiam nem por que eu estava rindo, mas eu vivia alegre, porque a vida para mim, de fato, ela é muito saborosa, como posso dizer. Ela é muito satisfatória e eu sou muito grata pela vida, pelo ar que eu respiro, sempre fui. Só que chegou uma hora que eu fui me deixando levar, fui trabalhando. Trabalhar era o meu lema, trabalhar era a minha vocação, era o meu propósito, era somente trabalhar e servir. Só que chegou num certo período que eu não me vi fazendo as minhas meditações, minhas orações, minha busca diária a Deus. Chegou num certo tempo que eu não achei tão necessário assim tirar um tempo para me cuidar, cuidar da saúde física, da saúde mental, da saúde emocional, porque não sobrava tempo para mim. Sobrava tempo para tudo, eu priorizava tudo, todas as coisas, menos a mim e a Deus. E chegou uma hora que era muito incrível, que não sobrava tempo para mim e para Deus, mas sobrava tempo para todas as outras coisas. Eu tinha tempo de servir, de trabalhar, de lavar, de passar, de levar as crianças na escola, de buscar. E assim, é algo que você não percebe. Às vezes você pode também estar vivendo isso, mas de outras formas.
Então eu estava tendo a ausência de mim e a ausência de Deus. E quando você não tira tempo para você, para se cuidar, para se olhar, para tirar aquele tempo de oração, aquele tempo da palavra, é como ler um bom livro. Quando você pega um bom livro, tira aquele tempo para ler, você percebe que você descobre vários segredos por ali. Se emociona, ri. A mesma forma é você tirar um tempo para si. Um tempo para meditar, como é que vai a sua vida, o que você está fazendo, quais são as coisas que você gosta mais de fazer. Você já se deparou tomando aquele café, engolindo ele, não tomando, experimentando, saboreando? Pois é. Ou comendo aquela bela comida, saboreando cada detalhe que tem ali no prato, de uma salada, de um feijão, do arroz, de uma carne, mastigando com delicadeza e sentindo a comida adentrar em si. Ou às vezes você nem percebe que não comeu, come muito rápido. Ai, porque eu tenho que trabalhar, porque eu tenho que fazer, eu tenho que correr, que a hora já passou. Você já se percebeu assim? Se sim, conta aqui nos comentários, vamos conversar um pouquinho. Eu quero compartilhar esse fato da minha vida, porque o Brilhando com Deus é isso, ele surgiu das memórias que eu tenho guardada em mim. E hoje a cura que vamos ter é a cura da ausência em si, mas que traz as memórias que guardamos em nosso cérebro. Aquelas memórias que às vezes até ocultas de nós estão. Por exemplo, você já buscou perceber de fato o que ainda tem guardado em você que não está curado? Pois é. E para andarmos alinhados, brilhando, iluminados, felizes, a gente precisa se reencontrar dentro das nossas memórias, para assim trazer para fora a cura que tantos necessitamos diante do Pai. E tem uma coisa que eu queria muito deixar aqui antes de ler a palavra, é que Jesus ele não se recusava jamais de curar ninguém. Ninguém. Ele nem se recusava e nem se recusa até hoje de dar-lhe a cura. E foi assim que aconteceu comigo. E por isso estou aqui com o canal Brilhando com Deus e você está me assistindo agora. Porque Deus de fato me mostrou a real identidade, o meu real propósito, e eu não deixei de fazer as coisas que eu já fazia, que era trabalhar, cuidar dos outros, amo servir, amo. E eu acho que um propósito brilhante é você transbordar amor, transbordar alegria para todos. É claro, cada dia é um dia de aprendizado, cada dia é um dia novo, cada dia é um dia que realça mais a vida, mas a gente não pode desistir de andar alinhado. E como na palavra de Deus fala, nos Salmos 139 e no versículo 23 diz: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Lindo, né? Essa palavra, na verdade, é um louvor. E esse louvor, ilimitado conhecimento. O que diz? Ele fala sobre o poder e sobre a presença de Deus lá que Davi colocava em Salmos e convidá-lo a sondar o seu coração. Ele louvava a Deus para que Deus sondasse o coração dele e olhasse no interior dele há algo oculto que ele não havia lembrado, para que assim pudesse ser limpo e transformado. Então, se até Davi sabia que Deus
ele era digno de sondar o seu coração para realinhar suas emoções e o caminho no qual ele estava andando, imagine nós, né? Nós, seres humanos. E aí eu fui percebendo que eu não estava mais orando, que eu não estava mais lendo a palavra, que eu não estava buscando coerentemente como deveria ser, porque não me sobrava tempo. E esse tempo, eu sempre falo que é a bússola de Deus. Ele nos mostra que o tempo está assim, ó, correndo, e nós estamos ficando cada vez mais sem tempo. E você já se pegou olhando e dizendo assim para o céu: nossa, já entardeceu, eu não fiz nada? Você já se pegou falando isso? Pois é. Mas e se você anotasse num caderninho todas as tarefas que você faz no dia e todo o corre que você faz na manhã e na tarde? Você iria ver que o seu caderno iria ficar pequeno para tanta anotação. Porque de fato cada um tem compromissos diferentes, mas todos nós temos sempre uma rotina avassaladora. E a gente precisa olhar a nossa rotina e olhar os nossos hábitos para ver se estamos tirando de fato um tempinho para nós. E foi aí onde eu percebi que não estava tirando tempo para mim, nem para Deus. Comecei a mudar a minha rotina, comecei a mudar os meus hábitos e desacelerar. Toda manhã, quando acordava, mesmo que o meu coração, a minha mente estivesse acelerada para fazer os serviços de casa, a primeira coisa que eu falava: poxa, não. Respirava e iria orar para agradecer ao meu bom Deus pelo ar que eu respiro, pela minha existência do outro dia e pelo milagre da vida que Ele estava me dando nesta manhã. E toda manhã continuo fazendo o mesmo. Logo após, me higienizava, além de escovar os dentes, lavar bem o rosto, tomar aquele belo banho, vestir a melhor roupa, estar bem para assim fazer os deveres que é seguido. E muita coisa começou a mudar, porque além disso, eu comecei a pegar pela manhã a minha palavra e lê-la, ler e ler. E eu sabia que o propósito de eu estar aqui hoje era de Deus. Trazer a palavra, trazer o meu testemunho, a minha história real diante de Deus, porque tudo que falo aqui é tudo que acontece comigo. Então, é algo de Deus. Deus colocou isso no meu coração. E então é por isso que eu estou aqui. E eu quero falar para você que as memórias, elas podem ser conscientes e também inconscientes. Elas podem trazer-nos essa consciência do certo e do errado, do bom e do ruim, mas também tem muita memória nossa que ela está no nosso inconsciente, ela está guardada. E é por isso que devemos orar para Deus, para que Ele possa nos iluminar e abranger a nossa mente para que possamos ser guiados de fato ao que está oculto em nosso coração, para que possamos saber o que estamos vivendo, o que não está bom, né? Porque o que precisamos mudar ainda. E elas estão armazenadas em nosso cérebro, como eu já falei, e também o que é que traz em nós? Os pensamentos, os sentimentos, né? Essas percepções sensoriais que a gente tem, tudo isso, até Paulo mesmo, na palavra de Deus, em Coríntios, falava muito sobre isso. Ele percebeu nele mesmo ele percebeu que existia muita coisa oculta, pensamentos e sentimentos ocultos, guardados, né? E ele pediu para o Senhor, ele falou: Pai, mostre-me, revele a mim
aquilo que está oculto, meus pensamentos, esses sentimentos que não agradam ao Pai. E ele, com esse pedido, foi ouvido, como Davi também pediu para que Deus sondasse o coração dele. Porque às vezes a gente sabe o que está errado, mas é preciso nos orientar ainda mais para que possamos, assim, revitalizar tudo aquilo que está morto, tudo aquilo que está ausente, tudo aquilo que está perdido dentro de nós, né? E reavaliar de fato o que precisa ser alterado, né? Olha, lá em 1 Coríntios, vamos dar uma lida lá? Em 1 Coríntios 4, 1, 5, vamos ver o que fala para nós? 1 Coríntios 4, 1, 5, vamos lá? E aí, pegou sua palavra? Olha, assim diz: assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e desprezeiros dos ministros de Cristo, né? Ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é o que cada um deles seja encontrado fiel, né? Despenseiros, pessoas que servem, que acreditam em Deus, né? Nós que estamos sempre voltados a buscar a palavra, a estar junto com a palavra, acreditando que a palavra de fato é fiel em todos os detalhes e que foi Deus que nos deixou cada palavrinha dessa ao nosso coração, porque é tão coerente com o nosso dia a dia, com o que passamos, com as perguntas que temos, né? E a resposta ela é tão certeira na palavra. Eu super acredito quando você tem algo que busca dentro de si, a palavra nos edifica, né? E de fato, a cura da ausência, ela vem através da palavra de Deus, né? Ela vem através do buscar, do se orientar, do orar, do perceber, né? Então, percebemos que quando nós estamos ausentes de nós mesmos, nesse cuidado físico, cuidado mental, cuidado emocional, quantas crises que passamos, quantos milagres precisamos para que as nossas enfermidades, para que aquele problema no qual precisamos solucionar, é preciso. E quando vem esses momentos, essas situações, a gente percebe que tem em si a fé. A gente acredita de que um milagre vai acontecer, de que algo vai mudar, algo pode ser transformado tanto para nós quanto para com os outros. E a palavra de Deus fala: sonda-me, Senhor, e me conhece, sonda o meu coração, alinha os meus pensamentos e os meus sentimentos, além do conhecimento que eu tenho, além da consciência real que eu tenho, aquela inconsciência que está oculta, né? A gente tem que pedir isso. E é através desse olhar aberto e atento e no acreditar em Deus é que vem a nossa cura interior e a cura também exterior. Porque olha, quando você é curado interiormente, transborda tanto que exteriormente vai sendo simplesmente abrilhantado a qualquer pessoa que estiver ao seu lado. Ela é perceptível, ela percebe o quanto você tem mudado. E às vezes você até ouve: o que houve com você? Você está diferente hoje. Você já ouviu alguém perguntar isso para você? Ou ainda não? Se não, saiba, uma hora alguém vai perguntar isso para você e você vai perceber que é porque houve transformação e cura da sua ausência consigo mesmo. E na palavra diz mais, em versículo 4, porque de nada me arque a consciência, contudo, nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Aqui fala muito sobre a procura do nosso entendimento com a palavra de Deus, sabe? E fala também sobre bendizer o Senhor em todos os momentos. Agradecer-lhe pela vida, agradecer-lhe pelo ar que respira, agradecer pela razão da sua existência aqui na terra.
E temos que ser fortes, fortes para nos olhar, fortes para não nos julgar, mas para ver a razão de si, daquilo que precisa ser mudado, né? Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor. Diz mais, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações. E então, cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Que o que mais esse versículo está dizendo para nós? Além de não julgar as coisas que hão, as coisas que passaram e as coisas que virão, não julgar a si, não julgar ao próximo. Não julgue o que passas agora. Não julgue a tormenta, não julgue a ausência, não julgue o não olhar para você agora. E não julgue também ao próximo, ao que fizeram, ao que vão fazer, ou o que estão fazendo. Mas entrega, seja fiel ao Senhor, tenha fidelidade com Deus. E quando a gente tem essa fidelidade de todo dia estar acordando, colocando em primeiro lugar o agradecimento a Deus das coisas que estão em nós, das coisas que irão ser transformadas e das coisas que irão ser melhoradas, quando a gente tem essa fidelidade em oração, em busca cotidiana, tudo é curado, tudo é mudado, tudo é transformado, tudo é melhorado. E a plenitude que tanto buscamos, essa plenitude na qual muitas pessoas buscam e querem, é extraordinariamente mostrada a nós, através de nós, do nosso agir, do nosso olhar, tudo em nós muda, porque quando a cura da ausência vem, ela é automática, sabe? Você percebe, é perceptível, você sente falta disso, então você não para de buscar, você não para de orar, você não para de se cuidar, cuidar desse físico, cuidar dessa saúde, cuidar desse corpo. Porque afinal de contas, esse corpo também é templo do Senhor, é templo do Espírito Santo, o Espírito Santo habita em nós, ele está em nós e para isso, para ele coabitar em nós, é preciso a gente cuidar desse corpo. Cuidar da nossa mente, do nosso emocional, que vive se abalando por coisas do mundo, coisas que acontecem conosco, seja aflições, tribulações, ou algo que você já tenha passado. E respeitar a Deus, respeitar a palavra, é algo muito importante que a gente tem que aprender com essa cura da ausência, sabe? Olha, ser digno de Deus é estar alinhado com Deus. Ser digno dele é estar alinhado com ele. E cada vez mais que nos alinhamos com Deus, nos alinhamos com a palavra de Deus. E Deus é muito lindo, ele não falha, ele não erra, ele não esquece de nenhum filho seu. E às vezes a gente buscamos tão longe a resposta, mas a resposta está aqui, na palavra de Deus. E a cura, ela vem, a terapia com Deus é isso. Não esqueça, Deus é o maior e melhor terapeuta. E é claro, temos a ajuda de seres vívidos, humanos, que são terapeutas, que também são especiais e é algo divino de Deus. Mas saiba que em Deus também você encontra cura, sabe? Olha, as memórias dolorosas são frequentemente curadas quando nós pedimos ao Espírito Santo para tocar numa lembrança conhecida ou para reavivar uma lembrança, até mesmo oculta e dolorosa. Em resposta ao seu pedido, Deus, a palavra de Deus diz que Deus às vezes permite que a pessoa torne a experimentar em graus variados a mágoa armazenada na memória. Olha como é forte. Deus às vezes faz isso para que possamos
ser curados dessas memórias, sendo boas, ruins, sendo aquilo que estamos deixando passar ou não. E Ele também concede a capacitação para que perdoemos aqueles que nos ofenderam e para que se arrependemos de algum pecado próprio de nós. Ao levar ao Senhor uma profunda ferida para ser curada, Ele a toca. Ele a toca. E depois de algum tempo a dor vai embora e você se pergunta: por que eu não sinto mais essa dor? Porque ela simplesmente foi curada, ela não é mais sua. Ela foi embora. Deus a curou. E às vezes Deus deixa você relembrar certas memórias para que você possa reativar esse inconsciente para que possa receber a cura. Então, às vezes, nos perguntamos por que isso não sai da minha cabeça. Há alguma crítica que alguém te fez, alguma palavra maldosa que alguém te falou, alguém que você tanto considerava que te magoou, alguém que tanto você considerava como amigo ou pessoa muito mais que um irmão, te deixou, fez algo que você não gostou, e entre muitas outras coisas. Mesmo que você não passa por nenhuma dessas que eu te falei, mas se tiver algo que você tem esquecido ou que está martelando na sua cabeça, saiba, Deus cura. Deus faz você conseguir perdoar, conseguir esquecer e mandar embora. E a palavra de Deus, ela ainda fala mais, que quando o Senhor faz todo esse processo, toda essa libertação, toda essa transformação em você, o Senhor, Ele lhe dá em dobro, em triplo, os sentimentos bons. O sentimento do amor, da aceitação, da ternura, Ele te dá encorajamento, que não foram recebidos dos outros naquela situação. Mas Ele não altera os fatos do passado. O Senhor não altera os fatos do teu passado, do meu passado. Ao contrário, Deus altera a percepção de nós em relação aos fatos que vivemos. Ele também é capaz de seguir e fazer seguir-nos adiante com coragem, vitória e maior integridade. E foi assim, de fato, que aconteceu comigo. Deus me mostrou que algo de errado não estava certo. Você já ouviu falar essa frase? Você já ouviu falar que ela também só perde quando perde dá valor? Então, quando a saúde da gente começa a ficar debilitada, quando você começa a ficar cansado, quando você começa a ficar estressado, quando você vê seu corpo todo dolorido, quando você se olha no espelho e leva um susto consigo mesmo, porque eu já levei. Durante esse meado dessa história que eu contei para vocês, que já faz um tempinho, porque eu venho evoluindo a cada dia, mas tinha horas que eu levava um susto comigo mesmo quando passava na frente do espelho. Você já teve essa sensação de se olhar, cabelo arrupiado, você toda largada? Então, eu não sei se você já passou por isso, mas como eu quero testemunhar que de fato, através da palavra, através do se olhar, através do meditar na palavra de Deus, você aprende que Deus, Ele não quer que você continue assim. Deus quer que você cuide do seu corpo físico, do seu corpo espiritual, da alma, do coração, da sua saúde. E a saúde, ela é o globo. Então cuide-se. Eu estou me cuidando aqui. E você? Está se cuidando aí? Eu estou abrindo as portas para o Senhor entrar cada dia mais. E olha, esse período que eu contei, não é que eu não estava tendo Deus na minha vida. Não, Ele estava comigo em meus pensamentos.
Ele estava comigo o tempo todo. A minha fé não tinha diminuído. O meu olhar a Deus não tinha acabado. Mas eu havia deixado a ausência tomar de conta de mim e do meu momento com Deus. Daquele instante momento com Deus. Porque quando você tira um momento com Deus todos os dias para tomar aquele café, ler uma boa palavra, conversar, anotar em seu caderninho as coisas boas que aconteceram naquele dia ou as coisas ruins também, você vê o tanto que sua alma fica rica, rica de sentimentos bons, de ser grato, de ser solidário, de ter empatia, gentileza, de ter uma virtude dentro de si que é do amor. E quantos outros sentimentos bons você vai sentindo e acarretando durante a semana. Então saiba, a terapia com Deus, ela existe. A terapia com Deus é através da palavra, através do buscar e estar com Ele. E todos os dias, da mesma forma que nos levantamos para comer, trabalhar, nos vestir e estar presente na vida dos outros, precisamos fazer tudo isso com a presença de Deus, com a palavra de Deus, com o buscar com Deus. E tirar tempo para conosco, para Deus e para todas as outras coisas. E mesmo que você deixe algumas coisas sem fazer, não se preocupe, vai dar tudo certo e você vai conseguir no seu tempo tirar tempo para tudo, para que assim você viva feliz e curado da sua própria ausência. Então, não esteja ausente de si e nem de Deus. Ande alinhado com você e com Ele, para que assim as outras coisas vos serão acrescentadas. Obrigada por ter ficado até aqui comigo nesse papo tão gostoso, tão infinito e eterno. E essa semana de terapia com Deus eu espero que você continue, para que possamos seguir aí essa jornada de cura e de amor próprio, amor com Deus. Curta, se inscreva, comente aqui, vamos criar uma comunidade, uma comunhão com Deus. Vem comigo, vamos? Então, até a próxima. Giane, a palavra de Deus para com você, estrela de Deus.